Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no Salmo 89. Salmo 89. Mas antes de começar a leitura do texto que vamos expor nesta manhã, eu queria perguntar a você se você acompanhou com a sua mente as leituras e as canções da liturgia. A finalidade delas era preparar a minha mente e o meu coração, e o seu também, para chegarmos ao momento da exposição da palavra. Nós fizemos leituras extensas aqui. Começamos com o texto de 2 Samuel, capítulo 7, onde nós vemos Deus prometendo a Davi uma casa. Davi tinha conquistado Jerusalém, tinha unificado as 12 tribos, e aí então ele recebeu presentes de um rei vizinho, o rei Hirão de Tiro, e recebeu madeira de qualidade para construir um palácio real. E Davi estava morando numa casa de cedro, uma casa construída com madeira, acabamento de luxo. E ele então tem a ideia de oferecer a Deus um conforto semelhante ao dele, ou superior ao dele. Então ele diz, vou construir para Deus uma casa de madeira também. E ele fala sobre isso com o profeta Natã, e o profeta Natã diz, boa ideia. Mas pouco tempo depois que Natã se retira da presença de Davi, Deus manda Natã voltar com uma mensagem diferente. E o que Natã tem a dizer a Davi é o seguinte, desde quando é você que constrói casa para mim? Sou eu que construo casa para você. E nós lemos Deus, inclusive, dizendo, eu pedi alguma coisa? Desde que eu tirei o povo de Israel do Egito, há mais de 400 anos, eu estou morando numa tenda e eu nunca reclamei. Chega a ser irônico Deus falar a respeito disso, né? Mas ele estava habitando no tabernáculo. E então Deus diz assim, não é você que vai fazer casa para mim. E com isso, com a palavra casa, Deus queria dizer um templo, feito de madeira de cedro ou de alvenaria. Mas sou eu que vou construir uma casa para você. Mas a palavra casa, nesta segunda parte da frase, significava uma dinastia real. Deus daria a Davi descendentes que sentariam no trono para todo sempre. Então, Davi, não é você que faz casa, leia-se tabernáculo ou templo, para mim, mas sou eu que faço casa, leia-se dinastia, para você. E com isso Deus estabelece uma aliança com Davi, de que sempre haverá, sentado no trono de Israel, um descendente real da linhagem davídica. Essa é a aliança, essa é a promessa. Nós sabemos que essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, o filho de Davi. E foi por isso que nós cantamos, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. E aí dissemos a respeito de Deus, incomparáveis são tuas promessas para mim. Foi por isso que nós lemos aquele texto e cantamos aquela música. Adoramos ao Senhor em oração e fizemos uma outra leitura comprida e difícil, no segundo livro dos Reis, onde vimos que a dinastia de Davi, a casa de Davi, se afastou dos caminhos de Deus. E os reis davídicos promoveram a idolatria no reino. E aí então, em sua justiça e em seu amor que disciplina, Deus mandou os babilônicos como instrumento do seu juízo sobre o reino de Judá. E aí então, o rei Nabucodonosor, mediante o seu comandante da guarda, Nebuzaradã, o nome até é difícil de ler, de pronunciar, manda a cidade de Jerusalém ser sitiada. Os exércitos de Nabucodonosor fecham o cerco, ninguém entra, ninguém sai em Jerusalém, por 11 meses. Ou melhor, por 1 ano e meio, no 11º ano do reinado, 1º ano do reinado de Zedequias. E quando a fome aperta ao extremo, todo mundo tenta fugir. Os exércitos de Nabucodonosor conseguem pegar o rei Zedequias. Eles, inclusive, torturam o rei, matam os filhos do rei diante de seus olhos, e depois, inclusive, cegam o rei, fazendo aquilo que era costume dos babilônicos na humilhação e na submissão completa dos reinos vencidos.
E aí então a gente cantou um hino que fala: Senhor, eu muitas vezes sigo uma luz que me guia no escuro caminho, mas eu sei que eu posso me afastar, que eu posso me desviar, e é por isso que eu preciso de Ti, meu Senhor, e é por isso que o hino se chama necessidade. E aí então nós ficamos com duas realidades que parecem contrastantes. A primeira delas, Deus prometeu, sempre vai ter rei davídico sentado no trono. Ele fez uma promessa incomparável, ele estabeleceu uma aliança. Deus disse que Davi teria o seu descendente governando para sempre. Só que agora, quando eu olho para Jerusalém, o rei que já tinha sido colocado no trono por Nabucodonosor foi tirado de lá, os seus descendentes foram mortos à espada, os olhos do rei foram vazados, todos foram levados cativos para a Babilônia. E a promessa de Deus? Com esse cenário em mente, eu queria que você e eu lêssemos o Salmo 89. Vamos a ele. Salmo didático de Etã, Ezraíta. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade, pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Você percebe aqui na leitura que o tom de início deste salmo é confiante. Que Etã, o seu autor, está falando da fidelidade de Deus. Vou cantar, vou celebrar, porque Deus é fiel. Ele fez aliança. Ele estabeleceu um trono que vai durar de geração em geração. Será que Deus é capaz de garantir esse trono? Bom, os versos 5 a 18 vão falar da majestade, do poder do Deus que fez essas promessas. Os versos 1 a 4 falaram da sua fidelidade. Os versos 5 a 18 vão falar do seu poder. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, Tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte, com o Teu poderoso braço dispersaste os Teus inimigos. Até aqui o que estamos vendo? O salmista falando sobre o poder de Deus nos céus e nos mares. E no versículo 10 ele inclusive fala sobre um monstro mitológico que era crido pelos cananeus, de nome Raabe, e que habitava os mares. Uma espécie de serpente marinha, que tinha o seu reino nas profundezas do oceano. E mesmo esses monstros, por mais terríveis que fossem, não eram nada quando comparados à majestade de Deus. O verso 11 prossegue. Teus são os céus, Tu a terra, o mundo e a sua plenitude, Tu os fundaste. O norte e o sul, Tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em Teu nome. Tabor aqui é o nome de uma montanha muito grande que divide o território de 3 tribos. E Hermon é o nome do monte mais alto de toda a região da Palestina, cuja neve, quando derrete, abastece o Mar da Galileia, o Rio Jordão e, portanto, irriga todo o território da Palestina com mais de 500 quilômetros. Aquela montanha enorme, gigantesca, pertence a Deus, está debaixo do controle de Deus. Estamos bem, poderia dizer Etã, o Ezraíta, o autor deste salmo. Por quê? Porque Deus é fiel. Estamos bem, diria Etã. Por quê? Porque Deus é poderoso. E ele ainda vai se estender até o versículo 18 aqui. Verso 13 ele segue. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta. Porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso
rei. Agora, a partir do verso 19, Etã vai falar de outro assunto. Ele tinha falado nos versículos 1 a 4 do quanto Deus é fiel. Deus prometeu. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, nós lemos: um descendente davídico estará para sempre no trono. Do verso 5 ao verso 18, Etã, o Ezraíta, está seguro, porque a pessoa que fez aquela promessa não conhece limites ao seu poder, não conhece restrições à sua capacidade. Então, depois de exaltar a majestade de Deus, Etã exalta a fidelidade de Deus nos versos 1 a 4, Etã exalta a majestade de Deus nos versos 5 a 18. A partir do verso 19, Etã vai lembrar muito particularmente das palavras que Deus falou a Davi. E quase que vai ser uma transcrição daquele diálogo registrado lá em 2 Samuel capítulo 7. Etã vai lembrar quase que palavra por palavra do que Deus prometeu a Davi quando lhe disse que lhe faria casa. Então veja, versos 19 até 37. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo. Com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Faloei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Veja que tom positivo aqui. Deus estabeleceu uma aliança. Deus pode ser falso? Aqui nós vemos, inclusive, Deus dizendo no versículo 37, eu poderia ser falso com Davi? Não. E o que eu prometi para ele? Eu prometi que vou tratá-lo como um filho. Eu prometi que vou dar-lhe uma descendência que durará para sempre. E o termo aqui, para dar a ideia desta perenidade, desta eternidade, é o sol. Assim como o sol vai ficar para sempre naquele lugar e a lua vai ficar para sempre no espaço, um descendente de Davi vai ficar para sempre no trono. E Etã, o Ezraíta, está falando sobre essas coisas e está dizendo: Deus é fiel, versos 1 a 4. Deus é majestoso, versos 5 a 18. Deus fez uma aliança com o seu povo. E então nós vemos isso nos versos 19 a 37. E se o Salmo tivesse parado por aqui, a história terminaria em tom triunfante. Mas o problema é que a gente não leu na liturgia desta manhã apenas o texto de 2 Samuel, capítulo 7, quando Deus faz essa promessa. Nós também lemos o texto de 2 Reis, capítulo 24 e 25, onde os descendentes de Davi são tirados do trono, são mortos, são torturados, são mutilados, são levados à Babilônia como escravos. E aí, então a gente fica se perguntando, e a promessa? E a promessa? Bom, e aí o Salmo avança também. No verso 38, o que nós vamos ler?
o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste contra o teu ungido. Aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações. Nós bem lemos no texto de Reis que foi exatamente isso o que Nabucodonosor fez em Jerusalém. Despojam-no todos os que passam pelo caminho e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Você percebe as palavras fortes que são usadas aqui para falar sobre o grau de destruição que acometeu o reino davídico e a dinastia davídica? No verso 19 a palavra é profanar, quer dizer sujar, macular, transformar a qualidade daquilo em algo desprezível e profano. No verso 40, arrasar os muros e as fortalezas. No verso 41, despojar, que numa linguagem mais contemporânea seria depenar, desmontar completamente, permitir que cada um leve um pedacinho e não sobre nada. E no verso 44, deitar por terra o trono. Acabou? É a pergunta. Verso 45 prossegue: abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de ignomínia, de vergonha. No 46, então, o salmista vai dizer: até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Você percebe que o tom do salmo muda abruptamente no versículo 37? Nós tivemos 36 versículos de pura exultação. Deus é fiel. Ele prometeu uma dinastia real eterna a Davi. Versos 5 a 18, Deus é majestoso. Ele controla as montanhas, Ele controla os céus, Ele controla os oceanos, Ele controla os animais espetaculares. Deus controla tudo. Versos 19 a 37, Deus fez uma promessa eterna, duradoura, como o sol e como a lua. Ele não vai desamparar a Davi, ele não vai quebrar o seu juramento. E de repente, no versículo 37, nós temos aquela palavrinha que a gente não queria ver. Porém, sabe quando alguém começa fazendo elogios e você já fica esperando mas, e aquela dobradiça que muda o discurso? E, de uma certa forma, tudo que ficou para trás agora vai assumir cores completamente diferentes depois desta dobradiça adversativa, desta palavra que transforma tudo o que foi dito antes com novas cores para cá, porque o que foi dito antes não está se verificando completamente no que há de ser dito depois. E a pergunta é: o que aconteceu com a promessa de Deus? Bom, há algumas coisas a serem consideradas aqui. E elas se relacionam com a história do próprio Salmo. Uma das maneiras de lidar com essa mudança de tom tão repentina no Salmo seria entender que o Salmo é resultado de duas épocas diferentes. Alguns acham que a primeira parte do Salmo, até o versículo 37, foi escrita por Etã, o Ezraíta. A gente sabe sobre Etã. Você vê que lá
no Salmo 89, logo no título, Salmo didático de Etã, Ezraíta. E esta parte é inspirada, essa parte é Bíblia. E eu deixei para lê-la agora por causa de um certo suspense na ordem mesmo da minha exposição. Etã, o Ezraíta, quem era? O que sabemos deste homem? Bom, nós sabemos lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15, verso 19, que ele foi nomeado por Davi para trabalho no tabernáculo. E nós sabemos também no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, no verso 31, que Etã era um dos homens mais sábios de todo o reino. E menciona-se de passagem que Salomão era mais sábio até mesmo que Etã, o Ezraíta. Então, de passagem, a gente sabe que Etã trabalhava na casa de Deus, no tabernáculo e depois no templo, e que era um homem de grande sabedoria. Tão sábio que a sabedoria de Salomão, por enorme que fosse, era comparada como excedendo a sabedoria de Etã, mas se Etã não fosse muito sábio, não faria sentido comparar a sabedoria de Salomão à dele. Mas aí então a gente se pergunta, peraí, mas se Etã viveu nos dias de Davi e de Salomão, nos dias em que o reino estava em plenos poderes, nos dias de glória do reino de Israel unificado, Etã não pode ter vivido 400 anos. O povo dessa época já não vive como os patriarcas de Gênesis, capítulo 5. Não, que ele tenha vivido muito, que ele tenha vivido 120 anos. Ele não chegou a ver sequer o reino de Israel se dividir. Ele não chegou a ver nada a respeito do cativeiro do reino do norte, que foi levado pelos assírios, muito menos chegou a ver o cativeiro do reino de Judá, no ano 586 a.C. Não, já fazia mais de 400 anos que Etã tinha passado, quando esta cena desprezível aqui de Nabucodonosor destruindo Jerusalém, e que é mencionada na segunda parte do Salmo, quando isso aconteceu. Então a pergunta que nós temos que fazer é, Etã escreveu a segunda parte do Salmo? E aí então, isso traz uma espécie de problema. O Salmo começa com um tom muito positivo e termina com um tom de realidade complicada. Ele fala de promessas que Etã viu, mas ele fala de destruições que Etã certamente não viu. E ele diz que o autor do Salmo é o Etã. Mas como seria isso? Algumas proposições são feitas. E as duas mais plausíveis seriam as seguintes. Primeira, quando se diz que o Salmo é de Etã, não significa necessariamente que Etã é o autor, mas como na língua portuguesa você diz Salmo de louvor, e louvor não é o autor do Salmo, mas sim o assunto, o Salmo de Etã seria um salmo de alguém sábio como Etã, um salmo de sabedoria, ou até mesmo um salmo escrito pelos descendentes de Etã, que teriam permanecido no serviço do templo. E qual seria um argumento usado para fortalecer essa ideia? Que não seria o próprio Etã que viu a destruição narrada a partir do verso 37, mas os seus descendentes que ainda falavam em sabedoria e ainda cuidavam dos assuntos no templo. A proposição que defende esta linha destaca que o Salmo tem uma certa simetria. E que os versículos 1 a 4, como eu te disse, falaram da fidelidade de Deus. E os versículos 49 a 52, você vai ver que é feito da tua fidelidade, que é feito da tua benignidade. Então, o Salmo começa e termina falando que Deus é fiel e depois perguntando, cadê a fidelidade? Depois, no meio, na segunda sessão e na penúltima sessão, você teria o poder de Deus para salvar e uma pergunta, por que que o Senhor nos rejeitou se o Senhor poderia nos salvar? E então, lá no recheio, no núcleo do Salmo, você teria a aliança de Deus e as promessas de Deus. A unidade literária deste Salmo, que então faz na poesia hebraica aquilo que é muito característico do povo hebreu, a ideia de que sessões vão construindo a poesia por esse tipo de simetria. Deus é fiel. Cadê a fidelidade, Senhor? Usa para nos socorrer. Deus é poderoso. Onde é que está esse poder que o Senhor não usa em nosso benefício? E Deus fez uma aliança, e nós podemos confiar nela. Isso poderia ser um argumento para explicar
que o salmo é dos descendentes de Etã, e não haveria maiores problemas, porque não precisaríamos imaginar que haja dois autores aqui. Não, foi alguém da descendência de Etã que escreveu uma poesia assim organizada. Mas há outras pessoas que tentam explicar de uma outra maneira. Entendendo que a expressão Salmo de Etã seja mesmo uma indicação de que foi o Etã dos tempos de Davi e de Salomão que escreveu, e que Etã inicialmente fez um salmo de 3 partes apenas, exaltando a fidelidade, o poder de Deus e a aliança, e parou por ali. Mas que alguém mais tarde se apropriou destas ideias e pegou um salmo onde Etã falava sobre estas coisas e escreveu uma segunda parte. Isso seria possível sem que nós, de alguma maneira, prejudicássemos a nossa confiança na fidelidade da Bíblia? Sim, isso seria completamente possível. Há alguns exemplos disso, por exemplo, no livro de Gênesis. Quando você lê o livro de Gênesis, há uma seção onde está escrito assim: são esses os descendentes de Esaú, antes que houvesse rei sobre Israel. Aí você fala assim, bom, saber os descendentes de Esaú eu até entendo, mas antes de haver rei sobre Israel, como é que você sabe que ia ter rei sobre Israel? Moisés não chegou a ver nada disso, e Moisés é dado como o escritor do livro de Gênesis. Nós não temos nenhuma dificuldade em admitir que Moisés é o escritor geral, mas que no processo de cópia e transmissão do texto bíblico, em algum momento alguém atualizou até mesmo as listas dos descendentes e colocou que havia rei em Israel já. E aquilo é uma indicação de que o copista do livro de Gênesis, já na época do reino, acrescentou aquela partezinha de informação histórica. Isso não é um problema para nós. Também não é um problema para nós, porque parece que o Salmo 51, se você puder abrir a sua Bíblia lá agora, seria muito proveitoso. Salmo 51 tem o mesmo tipo de proposta. Salmo 51 foi o salmo que Davi escreveu quando adulterou com Batseba, e ela engravidou, e ele então tentou camuflar o seu pecado, e chamou o marido de Batseba, Urias, para se deitar com sua esposa, para tentar disfarçar a situação. E como Urias se recusou a participar disso, Davi mandou matá-lo e depois foi confrontado pelo profeta Natã. E Davi, nos primeiros versos do Salmo, está falando, compadece-te de mim. E você vê que ele usa muito o pronome eu, me, mim, comigo. Veja o verso 2, lava-me da minha iniquidade, purifica-me. Verso 3, pois eu conheço. O verso 4 é pequei, eu pequei. O verso 5, eu nasci. O verso 7, purifica-me. Verso 8, faze-me. Verso 9, esconde o rosto dos meus pecados. Verso 10, cria em mim. Verso 11, não me. Verso 12, restitui-me. E assim vai. 14, livra-me. Verso 15, abre os meus lábios e a minha boca. Só que aí chega no verso 18, o me, mim, comigo e eu foram embora. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Aí você fala, peraí. Cadê o me, mim, comigo? Cadê o eu do Salmo? Cadê o tom geral do Salmo? Foi embora. A próxima pergunta, quando Davi escreveu esse Salmo, os muros de Jerusalém estavam destruídos? E a resposta é não, eles estavam em pé. Então, como alguém haveria de dizer, edifica os muros de Jerusalém, se os muros de Jerusalém já estavam edificados? Então, a resposta é, muito provavelmente, este salmo, escrito por Davi até o versículo 17, onde o eu, o me, o mim, o comigo estão evidentes, este salmo de Davi foi abraçado por alguém da época do cativeiro babilônico, abraçado por alguém que disse assim, Deus destruiu a cidade de Jerusalém por causa do que a gente fez. E a gente precisa pedir perdão para Deus. Onde é que tem um texto da Escritura que ensina a pedir perdão? Todo mundo se lembra do Salmo de Davi, o Salmo 51. E então eles pegam o Salmo de Davi, que começou como sendo algo de Davi, mas agora é apropriado pelo povo de Israel como um todo. E agora eles dizem assim, Senhor, tem misericórdia de todo mundo aqui.
e faça bem a Sião como um todo. E aí então não é simplesmente o sacrifício de Davi, mas é o sacrifício da nação. Não é simplesmente a restauração de Davi, mas é a restauração nacional que acabam acontecendo. Ou seja, houve um momento em que Davi pecou e escreveu um salmo que era a confissão dele. Mas houve um momento em que a nação percebeu que precisava confessar. E a nação correu até o salmo de Davi e falou assim: agora esse salmo, Davi, também é nosso. E então, 2 versículos finais do salmo são agora escritos para trazer a experiência de Davi como uma experiência nacional. Essa é uma possibilidade muito concreta. A mesma coisa parece acontecer aqui no Salmo 89. Se ele não foi escrito por um descendente de Etã, por alguém da tradição de Etã, que fez um quiasmo, que é essa estrutura literária na forma de sanduíche, muito bem montada, é possível que o Salmo tenha sido escrito inicialmente por Etã, falando da misericórdia de Deus, do poder de Deus e da aliança de Deus. Mas que quando o povo de Israel caiu, e quando aquilo que nós lemos em 2 Reis 24 acontece, e o herdeiro do trono davídico é assassinado, outros são mutilados, outros são levados cativos à Babilônia, então alguém pega aquele salmo das promessas de Deus, que Etã escreveu, e continua a escrever mais um capítulo. Deus, o Senhor é fiel. Deus, o Senhor é poderoso. Deus, o Senhor fez uma aliança. Mas olha o que aconteceu com a gente. E nós vamos agora olhar para a tua fidelidade. E nós agora vamos olhar para o teu poder. E nós agora vamos clamar que o Senhor se lembre da sua aliança. Se for assim, também é possível explicar essas duas metades tão diferentes do Salmo 89. Com isso, a gente pode tirar algumas lições importantíssimas aqui. Vamos imaginar que o Salmo foi escrito por um descendente de Etã e foi já pensado como uma poesia inteira desde o início, o que é uma possibilidade. Bom, em tempos de dificuldade, em tempos em que o rei foi deposto, que o reino está arruinado, que ele está sendo despojado, que a coroa foi lançada por terra, os descendentes de Etã ainda se lembravam de honrar a Deus por sua fidelidade, de louvar a Deus por seu poder, porque a culpa não foi jogada em Deus, a culpa foi jogada neles. Quando alguma coisa não está indo bem, a culpa não é de Deus. Quando algo parece não funcionar, quando as promessas de Deus parecem não estar se cumprindo, não, nós não deveríamos olhar para Deus em primeiro lugar e dizer: Deus, o que deu errado com o Senhor? Que arrogância da nossa parte seria essa? Por que tendemos sempre a colocar a culpa nos outros ou desconfiar que o problema esteja nos outros? Não, o problema não está em Deus. E muitas vezes esse é um desafio, porque aquilo que nós cremos e aquilo que estrutura o nosso pensamento, de repente não está alinhado com a realidade. A nossa fé, as nossas convicções não estão encontrando correspondência nos fatos. Por que nós corremos tão depressa para desconfiar de Deus? Por que nós não começamos a desconfiar em primeiro lugar de nós mesmos? Se o Salmo foi escrito por uma pessoa só, essa é a lição que ele nos comunica. Quando as coisas estiverem difíceis, não coloquemos a culpa em Deus. Não diminuamos a nossa fé em Deus. Não achemos que Deus perdeu o controle. Não achemos que Deus está dormindo ou descansando. Não, nada disso. O problema somos nós. Mas, se você e eu interpretarmos este salmo, considerando a possibilidade de Etã ter escrito os primeiros versos, e alguém ter escrito a segunda parte do salmo, nós também temos lições importantes aí. Por quê? Porque quando a realidade estava muito difícil, quando o rei davídico tinha sido escravizado, seus filhos foram mortos, ele foi mutilado e ficou cego. Onde é que foi que aquela geração que testemunhou todas essas coisas difíceis foi buscar conforto para a sua alma? Nas promessas de Deus e na sua palavra. Então, quando as coisas estão tumultuadas, quando a nossa experiência é aterradora,
quando nós olhamos e dizemos, eu nem acredito que isso esteja acontecendo, para onde eu corro? Eu corro para o Deus Todo-Poderoso, fiel e imutável, que tem um pacto eterno com o seu povo. De todos os jeitos, a experiência do Salmo 89 é de um choque de realidade tremendo para nós. Se alguém pegou um salmo celebratório de Etã, o Ezraíta, e foi capaz de cantar a celebração de Etã, mesmo na realidade do cativeiro, para dizer, é nesse Deus maravilhoso que eu creio, mesmo que a realidade esteja terrível. Deus, olha para mim. Então a gente devia se lembrar que quando atravessa dificuldades, a gente pode voltar para a mesma palavra que fala de um Deus todo-poderoso e dizer, Senhor, o Senhor continua igual. Quem está mudando somos nós, o que está mudando são as circunstâncias, mas o Senhor permanece o mesmo. Mas se foi alguém, descendente de Etã, que escreveu isso em momento diverso, e escreveu já falando tanto da promessa quanto da sentença de Deus sobre o seu povo, nós também temos um exemplo aqui. Quando as coisas são difíceis, nós não saímos por aí questionando Deus. Faz parte da nossa experiência de vida com Deus, tanto entender que Deus permanece fiel e poderoso, quanto entender que por causa de nossos pecados e falhas, haveremos de enfrentar circunstâncias difíceis. E esse salmo continua aqui, em minha Bíblia e na sua, para nos lembrar exatamente disso. Sabe, irmãos, é muito comum, por causa das dificuldades da nossa vida, a gente descontar em Deus. A gente não começa olhando para o próprio umbigo. A gente não começa desconfiando que o problema somos nós. A gente quer achar um culpado. E muitas vezes, a gente desanima com Deus. E a gente acha que porque estamos passando por dificuldades, Deus perdeu o controle, Deus já não é tão importante, Deus já não é tão digno de adoração. Nós precisamos rever isso. Porque o rei tinha sido levado, porque o rei viu seus filhos morrer, o rei foi cegado, teve os seus olhos vazados por Nabucodonosor. O povo foi levado para o cativeiro, ficou um restinho de gente para lavrar a terra e para cuidar de uns pés de uva lá, e só. E teve alguém que olhou para as promessas de Deus e escreveu o Salmo 89 para mim e para você, para dizer assim, você vai deixar o seu ânimo desanimar, o seu ânimo cair por causa de circunstâncias? Será que você não se apercebeu que Deus continua fiel, continua forte, continua no trono e que as suas promessas continuam inabaláveis? E sabe, se os nossos irmãos do passado pudessem olhar para nós hoje, eles iam dizer assim, vocês tinham que saber disso melhor do que nós. E sabe por quê? Porque olha o que Deus prometeu para Davi. Você vê aqui, verso 26, ele me invocará dizendo, tu és meu pai. Era um jeito que Deus estava falando sobre Davi, mas quem foi o filho de Deus que falou, pai, eu te glorifiquei na terra, dando a obra que me deste para fazer? Nós estamos falando de Cristo. Olha o 27, falo-ei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Está falando aqui só de Davi? Ou está falando daquele que vai cumprir todas as promessas feitas a Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo? Os nossos irmãos do passado iam dizer assim, se nós já tínhamos uma promessa na qual acreditar, e vocês, que já viram o Todo-Poderoso Filho de Deus, a raiz de Davi, vencer a morte, vocês vão se deixar desanimar por qualquer circunstância? Vocês só sabem cantar música de louvor? Só sabem ir com Etã até o versículo 37? A vida não é sempre assim não, amigo. Tem momentos difíceis, sim, senhor. Mas Deus está no trono. Deus está no comando. Esperança, força, coragem, fé. Você não pode ser crente só da primeira metade do Salmo 89, não, irmão. Nem eu. Porque Deus é Deus nas duas metades. Deus é fiel na promessa que fez e até mesmo ao levar o povo para o cativeiro. E as promessas de Deus nunca foram interrompidas. Todas elas foram cumpridas.
E o cativeiro não foi problema para Deus. Então, irmãos, seja lá qual for a dificuldade que a gente esteja vivendo, pode ser dificuldade no país. Alguns estão muito apreensivos quanto ao destino do nosso país, quanto às notícias do governo, quanto a tantas outras coisas. Se você acha que está indo tudo muito bem, ou se você acha que está indo tudo muito mal, a questão é, Deus é quem está no controle. Está tudo absolutamente sob controle. Quando a gente pega as dificuldades da nossa igreja local, está tudo sob controle. Deus continua sendo o mesmo. Quando você pega as dificuldades da sua vida particular, as suas lutas familiares, as suas lutas financeiras, está tudo sob controle. Deus falou que não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça sem que seja do conhecimento dele. Que os dias da sua vida estão todos eles, cada um deles escrito e determinado. Que você vale muito mais do que o passarinho, que não trabalha, que não planta, mas come. Que você vale muito mais do que a flor, que não tem uma confecção, mas se veste com uma glória superior à de Salomão. Então nós estamos preocupados com o quê? Se nós temos um Deus fiel, se nós temos um Deus justo, se nós temos um Deus poderoso, a gente só não pode achar que a vida é da primeira metade do Salmo 89. Ela tem duas metades, sim, senhor. Ela tem dias difíceis, mas ela tem um Deus soberano. Ela tem dias de dificuldade, mas ela tem Deus no controle de todas as coisas. Etã está nos lembrando disso. Ou os seus descendentes. Ou Etã nos lembrou disso na primeira metade, e o restante dos filhos de Israel falou, isso é verdade sempre. E isso precisa ser assim, para mim, para você, para o povo de Deus, em todos os lugares e em todas as eras. Meus irmãos, força, confiança, esperança, Deus está no controle. Você acha o quê? Nós estamos pior ou melhor do que o povo de Judá nos dias de Nabucodonosor? Tem alguém aqui que viu seu filho morrer à espada? Tem alguém aqui que ficou comendo pão assado em esterco nos últimos 18 meses? Tem alguém aqui que viu o inimigo ali do lado de fora e falou, e agora, o que será da minha vida amanhã? Nós não temos passado por metade desse tipo de privação. E para nossa vergonha, não estamos às vezes exibindo metade desse tipo de confiança. Esse salmo é um tapa na cara, irmãos. Vamos seguir confiando em Deus, seja quais forem as circunstâncias. Que Ele tenha misericórdia da minha vida e da sua, em nome de Jesus. Amém. O hino 163 fala disso. As tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Vamos cantar sobre isso. A letra está no grupo de WhatsApp da igreja, ainda estamos sem projeção, mas se você não souber cantar, escute um pouquinho, arrisca na primeira estrofe, já começa a errar com bastante segurança na segunda, na terceira